Existe uma guerra que ninguém vê. Uma batalha que acontece no silêncio da madrugada, quando você está sozinho com seus pensamentos, quando a tela brilha no escuro e você sabe que deveria dormir, mas algo dentro de você sussurra que é só mais uma vez, só mais uma imagem, só mais um vídeo, só mais um segundo de alívio temporário. E você cede, não porque quer, mas porque parece impossível não ceder. A luxúria não é apenas sobre o corpo, não é apenas sobre desejos que você não consegue controlar. A luxúria é uma sede que quanto mais você bebe, mais aumenta. É um fogo que quanto mais você alimenta, mais consome. E o pior de tudo é que ela vem disfarçada de alívio, de prazer, de liberdade. Mas você sabe a verdade. Depois que termina, não há alívio. Há vergonha, há culpa, há um peso no peito que parece esmagar sua alma. Você olha para o espelho e não reconhece quem está ali. Você ajoelha para orar e sente como se Deus estivesse longe demais para ouvir. Como se suas palavras fossem vazias. Como se sua fé fosse pequena demais para esta batalha. E você pergunta, por que eu sou assim? Por que, mesmo sabendo o que é certo, faço o que é errado? Por que, mesmo amando a Deus, caio nas mesmas armadilhas? Por que minha fé parece tão fraca quando enfrento este gigante? Você não está sozinho nessa pergunta. Deixe-me contar sobre alguém que viveu essa luta. Não um personagem fictício. Uma história que acontece todos os dias, em quartos trancados, em banheiros vazios, em momentos de solidão onde a tentação parece gritar mais alto que a voz de Deus. Ele tinha 27 anos, casado há 3, trabalhava duro, pagava suas contas, ia à igreja todo domingo. Para quem olhava de fora era um homem íntegro, mas por dentro ele carregava um segredo que estava destruindo sua alma. Começou quando era adolescente, um clique acidental que se tornou curiosidade. Curiosidade que se tornou hábito. Hábito que se tornou prisão. Ele tentou parar 1000 vezes, prometeu a si mesmo, prometeu a Deus, mas sempre voltava, e cada vez que voltava, a vergonha aumentava. A distância de Deus parecia maior. A voz que dizia, você nunca vai conseguir, ficava mais alta. Sua esposa não sabia. Ele escondia bem, mas algo dentro dele estava morrendo. O casamento estava esfriando. As orações estavam vazias. A vida estava perdendo o sabor. E ele sabia exatamente por quê. Uma noite, depois de mais uma queda, ele não conseguiu dormir. Sentou-se no chão do quarto com a cabeça entre as mãos e chorou. Não um choro qualquer. Um choro de quem chegou ao fundo do poço. Um choro de quem percebeu que não consegue salvar a si mesmo. E foi nesse momento, no silêncio quebrado apenas por suas lágrimas, que algo mudou. Não foi uma voz audível. Não foi um milagre instantâneo. Foi uma compreensão que veio devagar, como uma luz entrando por uma janela fechada há anos. Ele percebeu que estava lutando contra a luxúria da maneira errada. Durante anos, ele tentou resistir sozinho. Tentou ser forte. Tentou ser perfeito. E cada vez que falhava, afundava mais na culpa. Ele achava que Deus estava esperando que ele se tornasse forte o suficiente para merecer ajuda, que precisava provar sua fé antes de receber graça. Mas não é assim que funciona. A Bíblia diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não na força, na fraqueza. Isso significa que é justamente quando você é mais fraco que Deus pode ser mais forte em você. O problema não era que sua fé era pequena. O problema era que ele estava tentando fazer isso com sua própria força. Veja bem, a luxúria não é apenas uma tentação física, é espiritual. É uma porta que o inimigo usa para roubar sua identidade, sua paz, sua intimidade com Deus. E você não pode lutar uma batalha espiritual com armas humanas. Você já tentou parar sozinho? Quantas vezes prometeu que seria a última? Quantas vezes jurou que desta vez seria diferente? E quantas vezes caiu de novo? Não é porque você é fraco, é porque você está lutando a batalha errada. A verdadeira batalha não é contra o desejo em si, é contra a mentira que a luxúria conta. A mentira que diz, você precisa disso, você merece isso, isso vai preencher o vazio. Mas não preenche. Preenche. Depois que termina, o vazio é maior, a solidão é mais profunda. E você se pergunta, por que continua voltando para algo que só traz dor? Porque a luxúria não é sobre prazer,
é sobre fugir da dor. Pense comigo, quando você mais cai? Quando está estressado? Quando está solitário? Quando está entediado? Quando está ferido? Quando algo dentro de você está gritando por alívio e você não sabe como encontrá-lo de forma saudável. A luxúria promete um escape rápido, um segundo de esquecimento, um momento onde você não precisa sentir o que realmente está sentindo. E é por isso que é tão poderosa, porque no fundo, você não está procurando prazer, você está procurando paz. Mas a paz que você busca não vem de satisfazer a carne, vem de enfrentar a alma. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você está tentando esquecer quando cai? Que dor você está tentando anestesiar? Que vazio você está tentando preencher? Para aquele homem no chão do quarto, a resposta veio como um soco no estômago. Ele não estava procurando prazer sexual, estava procurando valor. Estava tentando preencher um vazio que vinha da infância, de um pai que nunca disse, estou orgulhoso de você, de rejeições que nunca curou, de uma solidão que o casamento não conseguiu resolver porque ele nunca foi verdadeiro com sua esposa sobre quem realmente era. A luxúria era o sintoma, a ferida era mais profunda. E aqui está a verdade que pode libertar você. Deus não está interessado apenas em parar seu comportamento. Ele quer curar sua alma. Jesus não veio apenas para dizer pare de pecar. Ele veio para transformar quem você é, para preencher o vazio que você está tentando preencher com coisas erradas, para curar as feridas que você nem sabia que tinha. Escute estas palavras de João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Não apenas sobrevivência, não apenas resistência, não apenas força de vontade para mais um dia, mas vida plena, vida verdadeira, vida que satisfaz. Então, como você se liberta? Primeiro você precisa parar de tentar se libertar sozinho. Eu sei que isso parece estranho, mas a força de vontade não é suficiente. O esforço humano tem um limite, e a luxúria sabe exatamente qual é esse limite. Ela espera você cansar, espera você baixar a guarda, e então ataca. Mas quando você reconhece sua fraqueza e clama por ajuda, algo muda, porque Deus não espera você ser forte, Ele espera você ser honesto. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu em adultério. Não foi tentação, foi escolha. E depois de meses vivendo na mentira, ele finalmente quebrou e escreveu o Salmo 51. Não é um salmo de força, é um salmo de quebrantamento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria, não me ajude a criar, não dê-me força para criar. Cria, porque Davi sabia que não podia fazer isso sozinho, e você também não pode. Segundo, você precisa trazer a escuridão para a luz. A luxúria prospera no segredo. Ela cresce nas sombras. Ela se fortalece quando você está sozinho com sua vergonha, prometendo que ninguém nunca vai saber. Mas Tiago 5,16 diz, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Curados. Não apenas perdoados, curados. Aquele homem no chão do quarto tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele contou para sua esposa. Não todos os detalhes que a machucariam desnecessariamente, mas a verdade sobre sua luta. Ele esperava rejeição, esperava julgamento, mas o que ele recebeu foi dor misturada com amor, lágrimas misturadas com abraço. Sua esposa chorou, sim, mas ela também disse, vamos lutar juntos. E algo poderoso aconteceu. A vergonha que o mantinha preso por anos começou a perder o poder, porque quando você traz o segredo para a luz, a escuridão não pode mais controlá-lo. Você não precisa contar para todo mundo, mas você precisa contar para alguém, um pastor, um conselheiro, um amigo de confiança, alguém que possa orar por você, caminhar com você, segurar você quando você quiser cair. A liberdade não acontece na solidão, acontece na comunhão. Terceiro, você precisa alimentar o que quer crescer e matar o que quer morrer. Seu cérebro funciona assim. O que você alimenta, cresce. Se você continua alimentando a luxúria com pornografia, fantasias, ambientes que te levam à queda, ela vai continuar crescendo. Mas se você começar a alimentar sua alma com a presença de Deus, com adoração, com verdade, algo novo vai começar a crescer. Romanos 12:2 diz,
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da mente. Isso não é instantâneo, é um processo. Dia após dia, escolha após escolha, você vai reprogramando sua mente para buscar satisfação nas coisas certas. Como? Através da palavra. Não apenas lendo, mas meditando, deixando a verdade de Deus penetrar tão fundo que quando a tentação vier, seja a voz de Deus que você ouça primeiro, não a voz da luxúria. Através da adoração. Quando você adora, você lembra quem Deus é. E quando você lembra quem Deus é, você lembra quem você é. Filho, filha, amado, escolhido, não escravo do pecado. Através da presença. Tempo com Deus. Não tempo religioso, tempo real, onde você desliga o celular, fecha a porta e simplesmente está com Ele. Porque a luxúria prospera quando você está desconectado de Deus e murcha quando você está perto dele. Quarto, você precisa criar barreiras práticas. A liberdade espiritual precisa de ações práticas. José não ficou discutindo com a esposa de Potifar. Ele correu, ele fugiu. Porque ele sabia que havia situações onde a melhor estratégia não é resistir, é escapar. Que barreiras você precisa criar? Talvez seja um filtro de internet, talvez seja cancelar certos aplicativos, talvez seja não ficar sozinho em casa em determinados horários. Talvez seja ter um amigo que pode ligar quando a tentação vir. Não é fraqueza criar barreiras, é sabedoria. É reconhecer que você é humano e que precisa de ajuda até sua alma estar forte o suficiente para resistir. E quinto, você precisa entender que liberdade não significa ausência de tentação. Significa poder de escolha. Você vai ser tentado. Até Jesus foi tentado. A diferença é que você não precisa ceder. Cada vez que você escolhe não cair, você fica mais forte. Cada vez que você clama por Deus em vez de ceder, sua fé cresce. E aos poucos, a voz da tentação fica mais fraca e a voz de Deus fica mais forte. Haverá quedas. Não seja devastado por elas. Não volte para a mentalidade de eu nunca vou conseguir. Levante, peça perdão e continue caminhando. Porque o inimigo não vence quando você cai. Ele vence quando você desiste. 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça, inclusive essa, inclusive hoje, inclusive de novo. Aquele homem no chão do quarto, hoje ele está livre. Não porque nunca é tentado, mas porque aprendeu a correr para Deus em vez de correr para a luxúria. Aprendeu que a verdadeira satisfação não vem de pixels em uma tela, mas de um relacionamento real com o Criador do universo. Seu casamento foi restaurado, não do dia para a noite. Foi um processo. Meses de reconstrução de confiança, de conversas difíceis, de terapia, de aprender a ser vulnerável. Mas hoje, ele pode olhar sua esposa nos olhos sem vergonha. Pode orar sem sentir que Deus está distante. Pode dormir em paz sabendo que não está vivendo uma mentira. E você pode ter isso também. Não porque você é forte o suficiente, mas porque Deus é. Não porque você merece, mas porque Ele te ama. Não porque você nunca vai falhar, mas porque Ele nunca vai te abandonar. A luxúria te diz que você precisa dela. Deus te diz que você precisa dele. A luxúria promete alívio temporário. Deus promete transformação eterna. A luxúria te deixa vazio. Deus te preenche com propósito. Então hoje, agora, neste momento, você tem uma escolha. Você pode continuar na luta sozinho, caindo e levantando, até desistir de vez. Ou você pode estender as mãos vazias para Deus e dizer: eu não consigo, mas confio que você consegue. Você pode continuar escondendo sua luta nas sombras, onde ela vai continuar crescendo. Ou você pode trazer para a luz e começar o processo de cura verdadeira. Você pode continuar alimentando o que te destrói, ou pode começar a alimentar o que te transforma. A escolha é sua, mas saiba disso. Deus não está esperando você ficar perfeito para te aceitar. Ele está esperando você ficar quebrantado o suficiente para deixá-lo entrar. E quando você deixa, tudo muda, porque a batalha não é mais sua, é dele. E ele nunca perdeu uma batalha. Então respire fundo. Você não precisa ter todas as respostas agora.
Você não precisa saber exatamente como vai ser o caminho. Você só precisa dar o primeiro passo. Fale com alguém, ore de verdade, crie uma barreira, delete um aplicativo, escolha não ceder hoje, apenas hoje, e amanhã escolha de novo, e depois de amanhã escolha de novo, até que um dia você olhe para trás e perceba que já não é mais aquela pessoa. Você foi transformado, não porque foi forte, mas porque foi fraco o suficiente para deixar Deus ser forte em você. A luxúria vai gritar que é impossível. Deus vai sussurrar que já está feito. A luxúria vai dizer que você é escravo. Deus vai dizer que você é livre. A luxúria vai dizer que você está sozinho. Deus vai dizer que Ele nunca te deixou. Então em quem você vai acreditar? A verdade é esta. Quando a luxúria parece mais forte que sua fé, não é porque ela é porque você está medindo sua força com as ferramentas erradas, está tentando vencer uma guerra espiritual com armas carnais. Mas quando você larga as armas que não funcionam e pega as que Deus oferece, verdade, comunhão, palavra, adoração, quebrantamento, tudo muda. Você não precisa ser perfeito, precisa ser honesto. Você não precisa ser forte, precisa ser disponível. Você não precisa ter tudo resolvido, precisa dar um passo. E Deus vai encontrar você nesse passo. Ele vai segurar sua mão, Ele vai lutar por você, Ele vai transformar você, porque é isso que Ele faz. Ele pega pessoas quebradas e faz delas obras-primas. Ele pega escravos e os torna livres. Ele pega cinzas e as transforma em beleza, e Ele vai fazer isso com você. Acredite, confie e comece. A liberdade está mais perto do que você imagina. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, eu gostaria de orar por você. Por favor, deixe aqui nos comentários seu nome e a cidade ou o estado de onde você está assistindo. Se há alguém próximo de você que também está passando por alguma dificuldade, pode mencionar também. Vamos levantar uma corrente de oração juntos, porque ninguém precisa lutar sozinho. E se esta mensagem te trouxe esperança, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este vídeo. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos que podem transformar sua vida. Porque você não é só mais um número para nós. Você é alguém por quem vale a pena orar. Que Deus te abençoe profundamente e que a liberdade verdadeira alcance seu coração hoje.